Sim, eu tô na cobertura do Santos, vai fazer, tipo, tô entrando no sétimo ano consecutivo, assim. A primeira parte, quando o Neymar subiu pro profissional, eu passei pela cobertura, não, fiquei por volta de 4 meses, acompanhava os treinos do Neymar, alguns treinos. Cheguei a fazer uma viagem para Bolívia para cobrir um jogo de Libertadores. O Neymar ele já era um fenômeno assim de arrastar multidões. Tudo que ele já fazia já era muito gigante, repercutia. Mas o que eu vi na sexta-feira foi algo muito além disso. Foi algo que eu nunca vi na cobertura do Santos. Eu até no momento, claro, são situações completamente diferentes e até por isso que eu fico feliz pela torcida do Santos, porque ver um palco ali montado, uma estrutura montada no centro do gramado, principalmente no momento que eu cheguei, imediatamente me remeteu ao velório do Pelé, né? Porque nas outras oportunidades eu sempre vou na Vila para fazer o jogo. E na hora assim que eu cheguei, eu falei, nossa, uma estrutura montada no campo me lembrou muito o velório do Pelé. Desculpa. Só que num clima completamente oposto. Era o extremo, era a perda do maior ídolo da história do clube e agora o maior ídolo da era pós-Pelé voltando para o clube. Então, assim, já do lado de fora, a sensação que passava não era nem que o Santos estava chegando para disputar uma final de campeonato, era de que, por exemplo, o Santos estava voltando do Japão, da Arábia Saudita, com uma conquista internacional, porque a euforia dos torcedores, a alegria dos torcedores, esses torcedores muito machucados, não só pelo rebaixamento, mas pelas campanhas que o Santos vinha fazendo. O torcedor do Santos ele não tem uma alegria de verdade, ou não tinha, já há muitos anos. O último título do Santos foi em 2016, o Campeonato Paulista, aí bateu na trave na final da Copa do Brasil de 2015, fez uma boa campanha em 2019. Dá para dizer que o último grande momento de alegria do Santos foi a final da Libertadores, até a semifinal da Libertadores de 2020. E depois dali foi só tristeza. E assim, o clima, o ambiente do lado de fora era de uma festa, era literalmente uma festa. O Santos nomeou o evento como a festa na Vila, porque como ainda não tinha assinado o contrato com o Neymar, por diferentes razões, os advogados das duas partes esperando ali a chegada dele, chegou de helicóptero uma hora antes, talvez, do início da apresentação. O Santos não queria divulgar que era a apresentação do Neymar, mas todo mundo sabia que era isso. Então, assim, o clima do lado de fora foi algo que é complicado de definir com uma palavra. Era uma festa, era todo mundo em êxtase, um ambiente completamente alegre, todo mundo eufórico. E, assim, no momento que ele chega, de fato, é como se fosse o show a presença de um superstar internacional de volta no lugar em que ele surgiu, sabe? Assim, a Vila, com todos os problemas que ela tem estruturais, mas na sua maneira aconchegante de ser, vendo o seu filho, o seu grande filho em atividade, retornando ao clube. Foi algo emocionante. O Neymar, eu até estava falando isso no início, o Neymar se emocionou muito. A gente está vendo essas imagens, eu cheguei até a conversar com o pessoal lá da Santos Store para saber, quanto vocês fazem ideia de quantas camisas vocês venderam? E eu cheguei a apresentação dele começou, acho que era 18 ou 19 horas, eu não me lembro agora. Mas isso aí devia ser umas 3 horas. E o pessoal já dizia, a gente não tem como te dizer isso agora, porque é incontável o número de camisas que a gente vendeu com o nome do Neymar nas costas. E no dia seguinte, quando o Santos recebeu o São Paulo, eu cheguei aí na loja novamente, perguntando assim, vocês fazem ideia de quanto vocês venderam de camisa ontem do Neymar? Eu falei assim, ainda não foi possível calcular. Até porque, imagina a correria, foi uma loucura na sexta-feira. No sábado, a movimentação ainda já era grande. Enfim, talvez agora eles já comecem a ter uma dimensão do quanto foi vendido. Então, assim, e o Santos foi muito bem na realização do evento, com os shows que organizou, o show dos Racionais, do Mano Brown, que é um santista fervoroso, fanático,
tem uma frase emblemática sobre o Neymar enquanto ele estava lá fora, que ele dizia que se o Neymar voltasse para o Santos seria como se Jesus voltasse. E ele dá um abraço muito bacana, o Neymar corre atrás dele no gramado, e pula no colo do Mano Brown, assim, é uma cena muito legal. Então, assim, acho que com uma palavra, uma definição, não dá para dizer, eu não consigo dizer, mas foi algo que eu nunca vivi na Vila Belmiro, dificilmente vou viver novamente, assim, não sei qual jogador, qual retorno que faria o torcedor se ficar daquele jeito. Eu cheguei na entrevista coletiva, depois eu até consegui confirmar com o Santos, de quantos jornalistas, quantos profissionais da imprensa tinham se credenciado para acompanhar a coletiva do Neymar. E foram mais de 500 jornalistas. E eu cheguei a ver, claro, tudo bem, teve os grandes veículos internacionais, mas teve os influencers, teve esses representantes da mídia tradicional santista, que fala especificamente, são veículos segmentados. Eu vi gente chorando ali por ter visto o Neymar de perto. Então, assim, claro, são profissionais mais jovens, que cresceram se apaixonando pelo Santos por conta do Neymar e que, de repente, estavam ali, de frente para o ídolo, para o grande ídolo, para a estrela mundial que é o Neymar. Então, foi algo que dificilmente eu vou ver de novo na Vila Belmiro, porque eu não consigo imaginar qual jogador poderia fazer isso com o torcedor do Santos. Pô, o Santos pode trazer amanhã o Vinícius Júnior, não vou falar o Mbappé porque o Neymar não deixaria, mas o Vinícius Júnior, ele não vai representar a mesma coisa para o torcedor do Santos como significa o Neymar. Eu não acompanhei presencialmente o retorno do Robinho lá em 2010, mas eu acredito muito que o que aconteceu na sexta-feira foi muito maior do que o que aconteceu em 2010. Esses 6 meses, sem nada depois e sem dizer o que é, me parece muito um plano traçado e pensado em etapas, olhando para a Copa do Mundo, assim. É tipo, cara, o primeiro passo de um projeto Neymar bem na Copa, o mais óbvio a fazer era voltar para o Brasil. Por que voltar para o Brasil? As pessoas lembram o quanto você é bom, né? Eu acho que foi um processo que aconteceu com o Felipe Luiz quando veio para o Flamengo. A galera tinha muita dúvida de se o Felipe Luiz realmente era isso tudo. O cara veio para o Flamengo, deitou e hoje é ídolo da torcida. Isso tá acontecendo com o Alexandro aos poucos também. Era um cara que, pô, será que o Alexandro tem nível para ser lateral da seleção? Agora ele tá no Flamengo, a torcida tá ficando encantada. O Hulk foi pedido na seleção, jogou na seleção no seu auge na Europa, foi mal, foi criticado, e agora, quando ele volta para o Brasil já velho, as pessoas querem que ele volte para a seleção. Eu acho sem vergonha isso disso é incrível às vezes, né? Porque durante muito tempo, pessoas falam, é absurdo que Hulk tá na seleção. Absurdo. Aí ele volta. Tipo, com 35 anos de mais, as mesmas pessoas, às vezes, falando, é absurdo que Hulk não tá na seleção. É um processo totalmente sem vergonha. Vai lá, André, desculpa. E eu acho que esse processo vai acontecer com o Danilo aqui, para ficar no assunto Santos, né? Porque o Danilo acabou de voltar para o Flamengo, é um jogador que foi muito questionado quando assumiu a titularidade da seleção brasileira, só que é um jogadoraço, né? E eu acho que o normal é que ele jogue bem no Flamengo, as pessoas lembrem que o Danilo é bom jogador, e aí as mesmas que pediram ele fora da seleção talvez peçam ele como titular absoluto, enfim. E não que o Neymar precise disso para ser titular da seleção brasileira, mas eu acho que parte de um projeto bem estruturado, pensando ele bem na Copa de 2026, passava por voltar ao Brasil, ficar confortável num clube em que ele pode conversar de igual para igual com o presidente, pedir coisas que ele precisa. E por isso que eu acho que eu não me preocuparia tanto com preparação física, apesar desse ser o ponto maior de preparação envolvendo o Neymar, porque eu tenho certeza que o staff do Neymar vai ter autonomia em relação ao Santos para pedir certos descansos, pedir certos tratamentos, consultar profissionais de fora, porque eu acho que o Santos entra como um parceiro do Neymar nesse projeto, assim, de recuperação da imagem dele. O que não aconteceria, por exemplo, se ele faz 6 meses espetaculares e fosse pro Manchester United, sei lá, chutando um clube qualquer. Porque aí ele vai ter que entrar num esquema de outro clube que não funciona em função dele. Por isso eu tô contigo, Bruno. Me parece que esses 6 meses são só cara, vamos ver, e depois a gente senta de novo, mas eu não vejo nenhum motivo para o Neymar sair, mesmo que ele seja o gênio do Campeonato Brasileiro, que em 6 meses ele resolva todos os jogos. Eu acho que não faz sentido para ele sair do Santos pensando nesse projeto mais longo. Eu concordo, eu tenho essa opinião desde o início. Eu não sei, assim, claro, envolve dinheiro, não é que envolve dinheiro, envolve muito dinheiro, mas em termos de futebol, eu acho que seria algo um pouco inteligente da parte dele.
E ele sabe exatamente isso. Muito se falava assim, ele vai voltar para o Flamengo. Eu, com alguns cientistas mais próximos que temiam isso, falei, cara, eu não consigo acreditar nessa possibilidade, eu não vejo sentido nisso, porque ele sabe que se ele voltar para o Santos, ele vai ter o que ele não vai ter em nenhum outro clube do mundo, que é isso. O staff dele vai falar assim, ele não está bem para jogar. Vamos imaginar, eu até estava conversando hoje com um amigo sobre a questão do Suárez. O Suárez muito não jogava em gramados de campos de grama sintética. Se for o caso, com medo de lesão, o Neymar também não vai jogar em gramado em campo de grama sintética. Só se, por exemplo, for uma decisão. O Palmeiras tem isso, então assim, é um clássico. Pode ser que aconteça esse esforço, mas se não for, existe o risco de lesão se ele jogar em gramado em campo de grama sintética. Então não vai levar o Neymar e pronto. E aí eu não sei se outro clube daria essa permissão para ele. Assim. Isso é um detalhe. Assim, outras situações já até pode ser visto. Assim, o Santos vinha abrindo com alguma frequência na semana, sei lá, 3 vezes na semana, o treinamento para que a gente pudesse acompanhar, fosse por 15 minutos, fazer imagem, não tinha coletiva, mas assim, você podia ir no treino, fazer 15 minutos de imagem, acompanhar alguma coisa ali. E nessa semana, quando estava todo mundo na expectativa de que segunda-feira era um dos dias que ia abrir para fazer 15 minutos de imagem, já foi anunciado que a semana inteira não vai ter mais nenhum 15 minutos de imagem. E isso certamente é consequência do Neymar, possivelmente é um pedido do staff do Neymar, e assim, o Santos também vai se aproveitar disso, divulgando as imagens, tem feito muito bem isso, inclusive, na Santos TV, com a Santos TV, com fotos, mas esse é um exemplo de que é uma situação que ele não teria em outro clube. E vão vir outras situações assim. Então, assim, eu acho que no Santos ele voltou para o lugar certo, de fato a casa dele, ele sabe que ele tem a liberdade disso, a torcida vai ter uma paciência com ele que nenhuma outra teria. Se o Neymar voltou, por exemplo, se amanhã fosse a estreia dele no Flamengo, ele entrasse com 20, 15 minutos, não fosse bem, eu não sei se a torcida do Flamengo já não ia falar. Eu lembro.